E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. A trajetória do Flamengo nesta temporada tem um personagem que, silenciosamente, assumiu o protagonismo sem pedir holofotes: Agustín Rossi. A ascensão do goleiro, marcada por atuações de enorme segurança, obrigou a diretoria rubro-negra a revisitar os próprios planos e antecipar uma valorização financeira considerada inevitável nos bastidores. Não se trata apenas de um reajuste, é o reconhecimento de um ciclo técnico que mudou completamente o patamar defensivo do elenco. Mesmo com um contrato válido até o final de 2027, o clube entende que Rossi representa muito mais do que uma peça importante, ele virou um pilar estrutural do projeto esportivo. Conversas iniciais sobre renovação ocorreram ao longo do ano, mas a alta cúpula decidiu agir com cautela. A prioridade imediata tem sido resolver vínculos que estavam próximos do fim, como o de Varela, além de alinhar acordos estratégicos com nomes de peso, entre eles Arrascaeta e o próprio treinador Felipe Luiz. Só depois disso o Flamengo abrirá espaço para discutir uma ampliação contratual com o goleiro. O que poucos sabem é que existia uma promessa herdada da gestão anterior envolvendo a permanência de Rossi por um período mais longo. O argentino, sempre ponderado, revelou recentemente que sua intenção é permanecer na Gávea por muitos anos. A serenidade das declarações contrasta com sua intensidade em campo. Ele destacou que apenas o rendimento diário mantém a evolução natural da carreira e que qualquer decisão só faz sentido se vier como consequência das atuações. Mas o fator que realmente impulsionou a valorização é o impacto direto do goleiro na campanha continental. Rossi transformou cada fase da Libertadores em um capítulo particular. Na semifinal, em território argentino, protagonizou lances decisivos para segurar o Racing. Antes disso, já havia comandado a defesa na fase de grupos, especialmente diante do Deportivo Táchira, seguido de um desempenho sólido nas oitavas contra o Internacional e outro nas quartas. Mesmo após a falha diante do Estudiantes, ressurgiu nos pênaltis com autoridade e defendeu duas cobranças que mantiveram vivo o sonho da torcida rubro-negra. Esse conjunto de momentos decisivos vai construindo, pouco a pouco, a narrativa de um futuro ídolo. Rossi soma 138 partidas pelo clube e sofreu 93 gols, números que reforçam a consistência da sua trajetória. Já levantou 2 troféus do Campeonato Carioca, um da Copa do Brasil e outro da Supercopa, formando um início de coleção que tende a crescer caso o time conquiste mais títulos nesta reta final. Agora, às vésperas de disputar sua primeira final de Libertadores pelo Flamengo, o argentino pisa em um território que poucos jogadores alcançam, o limiar entre ser apenas um grande atleta e tornar-se um nome eterno na história rubro-negra. A presença de Rossi dentro de campo vai muito além das defesas espetaculares. Ele se tornou o ponto de equilíbrio emocional do Flamengo em momentos de maior pressão. Em partidas decisivas, quando o nervosismo costuma afetar até os atletas mais experientes, o argentino demonstra uma frieza impressionante. Essa serenidade contagia a linha defensiva e impede que o time se desorganize após lances adversos, algo fundamental em torneios de mata-mata, nos quais um único erro pode comprometer toda a caminhada. Outro aspecto determinante é a capacidade de Rossi de transformar situações de extremo risco em oportunidades de contra-ataque. Suas reposições rápidas e milimetricamente calculadas aceleram o jogo e permitem que o Flamengo explore a transição com eficiência. Em diversas ocasiões ao longo da temporada, a origem de jogadas ofensivas decisivas começou justamente em suas mãos, uma característica rara entre goleiros e que garante ao time uma alternativa estratégica valiosa. Além disso, a regularidade impressionante de Rossi tornou-se um dos pilares estatísticos da equipe. Ao longo da campanha, ele acumulou partidas sem sofrer gol justamente nos momentos em que o Flamengo mais precisou de estabilidade. Sua consistência reduziu a margem de erro da defesa e permitiu que o ataque atuasse com mais liberdade para decidir jogos. Em competições de alto nível, onde detalhes definem rumos, a confiabilidade do goleiro se transforma em uma arma silenciosa, porém absolutamente determinante. Por fim, Rossi assumiu um papel de liderança natural dentro do elenco.
Embora discreto fora dos holofotes, seu comportamento profissional serve de referência para os mais jovens e inspira o grupo em treinos e partidas. Nos bastidores, relatos apontam que seu nível de comprometimento elevou o padrão competitivo do time, criando um ambiente mais exigente e focado. Em uma temporada marcada por confrontos intensos e decisões apertadas, ter um atleta que alia técnica, mentalidade vencedora e postura exemplar faz toda a diferença para manter o Flamengo vivo na busca pelos títulos mais importantes. Com toda essa sequência de atuações decisivas, a grande pergunta agora é: como a torcida enxerga o tamanho da importância de Rossi nesta campanha histórica? Muitos já o colocam no patamar dos maiores goleiros que vestiram um manto sagrado nos últimos anos. Mas será que você, torcedor, acredita que Rossi já merece esse status? Ou ainda falta algo para que ele seja considerado um ícone definitivo da posição? E diante de tantos momentos marcantes, das defesas improváveis aos pênaltis salvos em fases eliminatórias, a torcida acredita que Rossi é hoje o principal jogador do Flamengo na temporada? Em um elenco tão recheado de estrelas, é curioso perceber que um goleiro tem sido o nome mais decisivo. Você concorda com essa leitura? Ou acredita que outro atleta merece dividir esse protagonismo? Outro ponto que divide opiniões: a valorização financeira. A diretoria está prestes a reconhecer oficialmente o impacto do argentino com um aumento no salário. Na visão da nação, essa valorização chega na hora certa? Deve ser ainda maior? Ou o Flamengo deveria aguardar o desfecho da Libertadores e do Brasileirão antes de bater o martelo? O que você faria se estivesse na direção do clube? Por fim, a pergunta que talvez seja a mais simbólica: Rossi já está no caminho para se tornar um ídolo eterno do Flamengo? Seus números, sua regularidade e seus momentos decisivos apontam para isso, mas idolatria é construída também na memória afetiva, nos títulos e na conexão com o torcedor. E aí, nação, vocês já sentem o goleiro argentino como um dos grandes nomes da história recente do clube? Ou a final da Libertadores será o capítulo definitivo para consolidar essa trajetória? Fala, torcedor do Mengão! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Foi durante um vídeo curto, direto e surpreendente que Bruno Henrique deixou escapar a frase que abalou a nação rubro-negra: "Por isso estou saindo". A declaração, ainda envolta em mistério, circulou rapidamente pelas redes sociais e acendeu um sinal de alerta no Flamengo. O atacante, um dos símbolos das maiores conquistas recentes do clube, parece ter chegado a um ponto de ruptura, e isso bastou para gerar uma onda de especulações e apreensão entre os torcedores. Nas últimas horas, múltiplas versões começaram a surgir: desgaste interno? Proposta milionária do exterior? Falta de alinhamento com a comissão técnica? Ou apenas um desabafo tirado de contexto? O fato é que Bruno Henrique, peça fundamental do elenco, vive um dos momentos mais enigmáticos desde que chegou ao clube. O clima nos bastidores é de cautela, mas a sensação externa é de que algo realmente importante está prestes a acontecer. Bruno Henrique sempre foi mais do que um atacante. Seu protagonismo nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão, seus gols decisivos e sua entrega em campo transformaram em ídolo incontestável. Por isso, qualquer rumor envolvendo uma possível saída ganha proporções gigantescas. Um jogador com sua história, seu carisma e sua relação com a torcida não deixa o clube sem causar turbulência, e, claramente, é isso que vemos agora. Enquanto o Flamengo tenta manter foco na temporada, a possível despedida do camisa 27 se torna o assunto dominante entre jornalistas, comentaristas e torcedores. Há quem acredite que tudo não passa de pressão para a renovação. Outros, porém, enxergam sinais claros de que o ciclo pode estar chegando ao fim. O silêncio dos dirigentes, por sua vez, só alimenta ainda mais o mistério e deixa a história ainda mais eletrizante. O fato é simples: a torcida quer respostas. E até que o próprio Bruno Henrique esclareça o sentido da frase que viralizou, a incerteza continuará pairando no ar. Se ele realmente está de saída, será o fim de uma era gloriosa. Se não está, terá criado um dos maiores sustos recentes para a nação. De qualquer forma, uma coisa é certa:
Todos estão atentos, aguardando o próximo capítulo desta novela que promete fortes emoções. Mas o que realmente chamou a atenção foi a expressão de Bruno Henrique ao pronunciar a frase. Não parecia brincadeira, nem algo dito ao acaso. Parecia um desabafo guardado há muito tempo, quase como se estivesse carregando um incômodo que agora transbordou. E isso faz surgir uma pergunta inevitável. O que, afinal, motivou o ídolo a chegar a esse ponto? Algo aconteceu internamente? Alguém o magoou? Ou existe uma negociação tão grande que ele não pode revelar ainda? Outro detalhe que aumenta o mistério é o comportamento do jogador nos últimos dias. Pessoas próximas revelam que ele tem se mostrado mais reservado, menos expansivo nas redes sociais e com respostas mais curtas no dia a dia. Alguns torcedores interpretam esse silêncio como um indício claro de mudança iminente. Outros acreditam que Bruno Henrique está jogando com a torcida para criar pressão. Mas quem está correto? O silêncio só aumenta a especulação. Além disso, fontes de bastidores afirmam que uma proposta internacional teria chegado ao staff do jogador recentemente, e que os valores arrecadados com a possível transferência seriam impressionantes. Mas ninguém confirma, ninguém nega. E essa falta de clareza deixa o torcedor em um estado de alerta constante. Será que a frase foi um recado indireto sobre essa oferta? Ou seria um protesto por sentir-se desvalorizado internamente? O que mais desperta curiosidade, porém, é o timing dessa declaração. O Flamengo vive uma fase decisiva da temporada, com jogos importantes e muita pressão por resultados. Por que Bruno Henrique escolheria justamente esse momento para expor um incômodo? Seria uma estratégia? Um desabafo inevitável? Ou a prévia de um anúncio que está prestes a explodir? Cada detalhe alimenta ainda mais a ansiedade da nação, que agora espera ansiosamente o próximo capítulo desse enigma. Diante de tudo isso, a grande pergunta que fica é: como a nação rubro-negra está enxergando esse possível adeus de Bruno Henrique? Para muitos, a simples ideia de vê-lo deixar o clube já causa um incômodo profundo. Afinal, estamos falando de um dos jogadores mais decisivos da história recente do Flamengo. Mas e você? Acha que há motivos reais para essa saída acontecer? Outro ponto que divide a torcida é o momento da declaração. Você acredita que Bruno Henrique escolheu o instante certo para soltar essa frase que mexeu com todo mundo? Alguns torcedores dizem que sim, que isso pode ser um alerta para a diretoria agir. Outros afirmam que não, e que o desabafo poderia ter gerado ainda mais instabilidade no elenco. Em qual lado você está nessa discussão? E quanto às especulações de propostas internacionais? Você acredita que Bruno Henrique pode mesmo estar de malas prontas para outro país? Ou acha que tudo não passa de um movimento de pressão para valorização dentro do clube? Muitos torcedores veem isso como uma estratégia comum no futebol moderno, enquanto outros se preocupam com a possibilidade de perder o atacante de maneira inesperada. Por fim, fica a questão mais delicada: se Bruno Henrique realmente sair, quem poderia ocupar esse espaço emocional e técnico que ele deixa? Acredita que o Flamengo tem peça de reposição? Ou estamos diante de um atleta insubstituível, cuja saída abriria um buraco difícil de preencher? Deixe sua opinião, afinal, a voz da torcida é parte fundamental no futuro do clube e pode influenciar diretamente os próximos capítulos dessa novela rubro-negra. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.